UFRGS. A tabela a seguir apresenta os valores de raio atômico, de raio iônico e da primeira energia de ionização para dois elementos químicos 1 e 2. De acordo com esses dados, os elementos 1 e 2 podem ser, respectivamente, 5 alternativas. Vamos resolver a questão. Veja bem, essa é uma questão bem complicada. Ela exige um tato muito apurado para as questões periódicas da tabela periódica, especificamente. Todas as, todas as propriedades periódicas da tabela naturalmente assumem um padrão. E é exatamente isso que essa questão está cobrando de um jeito um tanto complicado. Mas se você analisar certinho, dá para tirar essa questão. Requer muito foco, requer um entendimento muito alto, principalmente sobre raios atômicos, que é a principal propriedade periódica da tabela, mas dá para fazer. Vejam que ela é lógica se você entende muito bem esse assunto. Eu tenho aqui um esboço da tabela periódica justamente para a gente analisar a situação aqui. O FRGS, pelo que eu dei a pesquisada por cima, ela normalmente deixa uma tabela periódica para os vestibulandos. Na hora da prova tem uma tabela periódica, mas esse esboço aqui já é o suficiente. Eu fiz essa questão sem tabela nenhuma, eu não utilizei nenhuma tabela. Eu estava com alguns conhecimentos já infundados em questão de posição, que é algo que ela cobra bastante, mas com a presença da tabela periódica, essa questão fica absurdamente mais fácil. Então, só pelo esboço, a gente vai analisar as propriedades periódicas que ele exige, principalmente o raio atômico e a energia de ionização. Nós devemos saber que o raio atômico ele cresce neste sentido aqui. Ele cresce assim. Portanto, o elemento com o maior raio atômico é o que está nessa posição aqui dos metais alcalinos. Em contrapartida, a energia de ionização ela cresce para cá, excetuando os gases nobres, que apesar de alguns experimentos já indicarem valores para energia de ionização dos gases nobres, mas como eles são consideravelmente estáveis em sua forma natural, eles existem entre aspas como se eles fossem puros, entre aspas, eu não me recordo agora do termo, mas eles existem sem estarem elementos em ligações, como por exemplo o NaCl. Eles existem assim, não existe o Cl, né? Existe o Cl2, mas não existe o Cl sozinho, o Cl propriamente dito. Enfim, nós temos que analisar sobre o raio atômico, o raio iônico e a energia de ionização. O raio atômico está se especificando da espécie neutra. Então, nós temos um raio atômico grande e um raio atômico pequeno. E o raio iônico, ele se refere a um íon, que pode ser tanto um cátion como um ânion. E a gente tem um raio iônico pequeno, da mesma espécie que já tem um raio atômico grande no seu estado neutro, e um raio iônico grande para uma espécie que tem um raio atômico no estado neutro pequeno. Nós devemos saber que para um dado elemento neutro X, independente de qual ele seja, o raio atômico, se estivermos analisando o raio atômico do cátion, ele sempre vai ser menor. Sempre vai ser menor que o elemento neutro. Eu coloco N porque esse N pode ser qualquer número natural, 1, 2, 3, até o limite de elétrons que o elemento tenha. E, por sua vez, o raio aniônico, né, o raio do ânion, ele vai ser maior que o raio da espécie neutra. O que é bem intuitivo, você para pensar, já que se aproximarmos o raio atômico
para o átomo, no caso, para uma esfera, naturalmente ele vai ter um raio, que é exatamente esse o conceito de raio atômico. Quando você aproxima o átomo para uma esfera, ele tem um valor médio de um raio, porque os elétrons aqui eles estão em movimentação o tempo todo. Inclusive, os elétrons eles estão o tempo todo se promovendo para camadas, para subcamadas, né, mais superiores e consequentemente para camadas superiores e voltando também. Eles estão o tempo todo indo e voltando aqui, eles estão em movimento. Isso já é bem fundado pela mecânica quântica. Eles estão aqui se movimentando. Tanto que tem o conceito da nuvem eletrônica, né, que é o lugar mais provável de encontrar elétrons, que é baseado no orbital, na equação de Schrödinger. Mas isso são só divagações, só digressões aqui para ficar mais claro o conceito. O ponto é que existe um raio médio que a gente aproxima para um raio atômico e ele é de acordo com a camada de valência. Ele é denotado através da camada de valência. Quando você pega a distribuição eletrônica de um átomo, seria um átomo qualquer aqui, um S2, 2S2, 2P6. Então, aqui a camada de valência é a camada 2, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Se eu não me engano, esse aqui inclusive é o argônio. Eu acabei de fazer a distribuição eletrônica do argônio, eu acho. Eu não me lembro assim de cabeça pelo número de elétrons, aqui seria pelo número atômico, já que é uma espécie neutra. Então, ele tem 8 elétrons na camada de valência. E se eu arranco um elétron, aqui vai para 2p5, é natural que o núcleo, aqui está o núcleo, ele é com cargas positivas e a eletrosfera é com cargas negativas. Ó, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6... Ah, não, tá certo. 7, 8. Essa aqui seria a camada de valência com os elétrons. Claro que ela não é um círculo perfeito. O orbital P ele tem o formato de altere, né? Alterófilo, se eu não me engano. Ele tem um formato assim e tal, enfim. Mas é uma boa aproximação para o que a gente está analisando aqui. Se eu arranco um elétron, a força eletrostática, que é exatamente o que é baseado aqui, a força eletrostática de atração das cargas em relação ao núcleo, ela vai aumentar, porque as forças de repulsão de um elétron para outro, ela vai diminuir, já que tem um elétron a menos. Ou seja, o cátion vai reduzir o tamanho. Ele vai continuar concêntrico e ele vai reduzir o tamanho. O oposto para o ânion. Exatamente o oposto para o ânion. O que eu quero dizer é, a espécie química 1, ela é um elemento que perde elétrons. Ela é, quando você analisa o raio iônico, ele está se referindo ao cátion dessa espécie. Já que a espécie neutra tem um valor de 160 picômetros de raio atômico, e o raio iônico é menos que a metade. Ele reduziu para menos que a metade. Ou seja, a metade de 160 naturalmente é 80. Então, 72 é menor que 80. Ele reduziu muito. O que isso significa? Pode significar duas coisas. Ou esse é um átomo bem pequeno por si só, que nós vamos estar arrancando um elétron de um átomo pequeno, então a força eletrostática vai ficar muito grande e ele vai reduzir muito, ou não se trata de um elemento da forma X+, um elemento que perdeu um elétron. Se trata de um elemento que perdeu mais de um elétron, dois ou até mesmo três, quem sabe. Nós não sabemos quais são as espécies químicas que estão sendo tratadas nesse momento. Mas, para isso, nós temos a outra informação necessária: a energia de ionização. E você percebe que ela é uma energia consideravelmente alta. Principalmente porque quando você analisa o segundo elemento químico, você percebe que ele é um elemento pequeno, que cresceu
ou seja, ele ganhou elétrons, ele é um ânion, ele é da forma X-, e ele cresceu bastante, porque se a gente faz aqui 66 vezes 2, isso aqui, se não me engano, é 132, é isso? 12, 132, perfeitamente. Ou seja, é maior, o valor do raio atômico é maior do que o dobro, é mais que o dobro. Então ele cresceu bastante. Talvez ele se trate também de um elemento que seja da forma 2, 2 menos no caso, né? 2 menos, porque ele é um ânion. E nós percebemos que a energia de ionização dele é enorme. É 1.310 kilojoules por mol. Para cada mol é necessário 1.310 kilojoules para arrancar um elétron deste átomo. Afinal, é exatamente isso que significa energia de ionização. Então, voltamos aqui para a tabela periódica. Nós temos a seguinte situação. Nós temos um raio atômico e uma energia de ionização em sentidos opostos. E como o primeiro elemento, ele é um elemento grande por si só, ele é um elemento grande neutro, analisando a espécie neutra. Ele provavelmente está nessa região que eu vou circular aqui. Ele está por aqui. É bem provável que ele se trate de um elemento da primeira ou da segunda família, né? Dos metais alcalinos ou alcalinos terrosos. E o segundo elemento, ele seja um elemento aqui que já não é mais um metal, né? Ele está aqui entre os semimetais e os ametais, não incluindo, claro, desconsiderando aqui a, os gases nobres. Provavelmente não se trata de um gás nobre. Afinal, não se trata de um gás nobre, né? Se você olhar as alternativas, não tem nenhum gás nobre aqui. Então, nós temos que começar a analisar o raio iônico. Como eu falei, o primeiro elemento ele diminuiu muito e ele tem uma energia de ionização muito alta. Mas isso está de acordo com a hipótese que nós levantamos analisando essa questão. Talvez seja um elemento da forma X2+. Ou seja, ele foi ionizado duas vezes. Isso explica a energia de ionização grande dele, porque, salvo exceções, assim como absolutamente tudo na química, nós temos diversas e diversas exceções, mas a regra geral diz que a segunda energia de ionização ela é maior que a primeira energia de ionização. E a terceira é maior e etc, 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 etc. Então, se ele é um átomo da forma 2+, isso está de acordo com a nossa análise devido à energia de ionização ser alta. Porque ela é bem próxima, na verdade. Se você olhar o delta aqui, ele não é tão grande a diferença de um para outro. E seguindo aqui as propriedades periódicas, a energia de ionização é alta na segunda espécie, então provavelmente se trata de um elemento aqui, assim, provavelmente dos halogênios ou dos calcogênios, dessa região aqui mais ou menos, que nós sabemos que existem nas formas aniônicas, existem nas formas menos, x2 menos, enfim. Então aqui nós começamos a analisar as alternativas finalmente. O berílio na letra A e o iodo, sendo os elementos 1 e 2, é possível. Principalmente o elemento 2 é bem possível que ele seja o iodo, já que o iodo ele é um átomo pequeno. Ele não é tão pequeno porque ele já está mais aqui para baixo. Então veja que ele já está aqui para baixo do terceiro período. Ele é do... Eu não me recordo, eu não estou com tabela periódica, eu não me recordo se ele é do terceiro ou do quarto, mas a partir do terceiro o raio já começa a ficar consideravelmente grande. Pode ser porque, como eu falei, se você analisar as propriedades periódicas, ó, ele ainda está aqui junto com os raios pequenos. Mas em relação ao flúor, por exemplo, ao flúor, ao nitrogênio, ao oxigênio, ele é consideravelmente maior que eles. Então você fica em dúvida. Analisando a questão a partir da letra A, você fica em dúvida porque pode ser mesmo, baseado na energia de ionização, que ele é um raio aniônico, né? O raio iônico se trata de um ânion, é possível.
O berílio já nem tanto, porque o berílio ele não ele é meio que uma exceção à regra de algumas propriedades periódicas. Isso é uma exceção até que conhecida, se eu não me engano, o berílio está aqui que está o berílio, pelo que eu bem me lembre, e ele é uma certa exceção. Quando você faz a distribuição eletrônica dele, é bom dar uma olhada nessa exceção do berílio, mas provavelmente não se trata do berílio. É possível, mas provavelmente não se trata. Cálcio e magnésio. Com certeza não, porque o magnésio ele tá para cá, sendo bem grosseiro, ele tá para cá, e nós já concluímos que um dos elementos vai estar aqui e um dos elementos vai estar aqui. Isso é quase garantido pela análise da tabelinha aqui em cima, essa tabelinha aqui. Então, a B você descarta imediatamente. Então, eu posso até riscar aqui a B. A B você já descarta. Letra C, enxofre e cálcio. Novamente não, porque o cálcio também está desse lado aqui. O cálcio, se eu não me engano, ele é da 1 ou da 2A. Então, não. O cálcio como elemento 1 pode ser. Como elemento 2, não, porque está aqui, ó, respectivamente. Então, letra C imediatamente descartada. Letra D, iodo e enxofre. Também não, porque já vimos que o elemento 1 ele está nessa região aqui. Eu vou até marcar aqui para ficar bonitinho aqui, ó. 1 e 2. Letra D imediatamente descartada. Então, restam apenas o berílio e iodo e magnésio e oxigênio, que sim é possível que sejam esses elementos. Uma das alternativas está certa. Então, aí que você tem que começar a analisar mais profundamente. Quando você faz a distribuição eletrônica do oxigênio, se você olhar para o oxigênio, como eu falei, o UFRGS a prova deixa a tabela periódica para os vestibulandos. Mas então, quando você analisa a distribuição eletrônica do oxigênio, ele tem número atômico 8, né? É o O8. Então você tem que é um S2, 2S2, 2P4. Então você percebe que se ele ganhar 2 elétrons, se ele se tornar o O2-, ele vai ficar extremamente estável. Por quê? Ah, é porque a regra do octeto. Esquece a regra do octeto. A regra do octeto é furada, tá? Não pensa nela não, porque ela não é. Ela é muito superestimada. Claro, para quem tá fazendo um vestibular de um nível mais baixo, um Enem da vida, assim, é algo para você se ater, algo para simplificar a situação, mas é muito melhor você entender o conceito por trás da distribuição eletrônica. Principalmente quando você analisa a regra de Rand, que é aquela do emparelhamento dos elétrons. Então você tem o seguinte, esse aqui ele é o orbital 2p. Os elétrons estão da seguinte forma. Aqui, 2, 3, 4. Então, ou o oxigênio perde um elétron para ficar com os 3 elétrons desemparelhados e ficar estável, porque o orbital todo desemparelhado, assim, se fosse assim, ele é estável. Ou então ele ganha 2 elétrons e um orbital completo, assim, ele também é estável. Por causa das forças de repulsão e atração, a força de atração magnética, de repulsão eletrostática, elas se anulam e tudo mais. Então, é bem baseado na lei de Coulomb, isso mesmo, junto com a teoria da mecânica quântica, junto com os números quânticos, né, o número N, L, M e o spin, né, o spin, eu não lembro qual que é a letra do spin, mas enfim. Toda essa análise assim conclui que um orbital completo ou um orbital preenchido ou semi-preenchido são duas situações de grande estabilidade. Então, o oxigênio ele está nessa situação. O oxigênio ele está aqui.
Ó, aqui é o flúor, aqui é o oxigênio. Ele está bem aqui, o oxigênio. Ele é muito eletronegativo. A energia de ionização dele é muito alta. Olha só, a energia de ionização dele é muito alta. É mais alta que o iodo. E ele é mais propenso a ganhar elétrons do que a perder elétrons. É mais difícil arrancar um elétron dele. E olhando para o raio iônico, ele cresceu mais do que o dobro. Então, é muito mais provável que se trate do oxigênio do que do iodo. E se você fizer essa mesma análise, eu te garanto, se você olhar para a distribuição eletrônica do magnésio, você vai chegar exatamente à mesma conclusão. É mais provável que seja o magnésio do que o berílio. Principalmente porque o magnésio, isso é conhecido, é um conhecimento já meio que difundido assim pelos estudantes de química, né? O pessoal que se prepara para química. É bem comum quando você está estudando química, você sabe que o estado de oxidação mais comum do magnésio é justamente 2 mais. Quando você analisa a distribuição eletrônica, você conclui que isso está realmente de acordo. Novamente, de acordo com a nossa hipótese, a hipótese que eu levantei no início, que se tratava de um elemento da forma x2+, ao invés de um elemento da forma x+. Portanto, com todas essas evidências a favor da hipótese que eu levantei, é plausível que nós assinalemos letra E, que sim é a resposta do exercício. Justamente letra E. Percebe como é maravilhosa essa questão? Como nós só ficamos refletindo e analisando as propriedades periódicas, as posições. É uma questão muito sobre posição na tabela periódica. Claro que com a presença da tabela periódica ela fica mais simplificada, você tem todos os números ali, todos os valores. A UFRGS faz isso, ela dá essa colher de chá, que tá certo mesmo, a tabela periódica não é para ser decorada, ela é uma ferramenta para ser consultada, não faz sentido você ser obrigado a decorar a tabela periódica, que tem alguns valores ali que são extremamente específicos. Então, quando você usa a tabela periódica, essa questão fica mais simples, mas ainda assim é uma questão que precisa de um tato muito grande. E olha só, nós fizemos sem a tabela periódica. Eu só trouxe um esboço para ficar visual, mas a primeira vez que eu fiz essa questão, eu fiz ela só projetando tudo na minha mente. Ou seja, é bem possível que essa questão seja feita sem o uso de tabela periódica. Dúvidas, perguntas, comentários, sugestões? Use aí a aba de comentários e até uma próxima resolução de exercício. Considere se inscrever no canal. Muito obrigado.